Muito bem, pessoal. Vamos começar a nossa aula falando sobre uma introdução aos livros históricos. É de grande importância o conteúdo desses livros, né? Esses livros que chegaram até nós, né? Eles são importantes por causa do seu conteúdo, em primeiro lugar, né? Eles cobrem um período grande de toda a história, aquela história que começa ali com a conquista da terra prometida por Josué e vai até o domínio persa quando eles dominaram a Palestina. Então, há uma quantidade de tempo aproximado aí de 800 anos, né, que equivale a essa narrativa chamada dos livros históricos. A segunda razão por que eles são importantes é pelo que eles ensinam teologicamente, né? Eles ensinam e nos contam a história de Israel, né? Mas não é uma simples história, né? Não é um mero registro. Eles constituem esses livros a palavra de Deus até os nossos dias, importante para nós cristãos como um conteúdo do Antigo Testamento, né? Então eles contam a história do relacionamento de Deus com o seu povo, a aliança, o pacto que Deus estabeleceu com esse povo, quando ele revela o seu amor fiel, imutável, né, na demonstração do cuidado de Deus para com o seu povo. Acho que esse é o aspecto importante que nós devemos nos ater aqui, né? Eu vou falar um pouquinho sobre o conteúdo do livro, né? O conteúdo dos livros, bem resumidamente, né? Para que a gente tenha uma visão panorâmica desse conteúdo. Então vamos lá, né? A gente viu o Pentateuco, agora então é a partir de Josué. Josué, vamos lá, né? Bom, Josué foi escrito para mostrar o valor insuperável, né, da obediência, né? O quanto é importante esse princípio na palavra de Deus. O livro cria um retrato do sucesso de Israel na conquista da Terra Prometida, destacando aí a importância de todo comprometimento. Esse comprometimento tem que ser total com a palavra de Deus e a dependência do seu poder, né? Por isso que às vezes a gente vê nesse processo de conquista, quando o povo desobedece, eles têm derrota. Quando o povo é obediente a Deus, eles têm vitória, né? Então esse é o foco central, o aspecto mais abrangente relacionado ao livro de Josué. Sobre o livro de Juízes, ele relata a situação, né, de desobediência de Israel para cumprir a vontade de Deus, né? Então, ele tem uma continuidade do livro de Josué, mas dando uma ênfase agora aos aspectos daquilo que constituiu a desobediência do povo. Foram períodos temporários de obediência, né? Raras vezes o povo se submetia à vontade de Deus, e por causa dessa submissão Deus trazia a paz sobre ele. Mas a nação quase sempre estava em meio à queda, caindo no pecado, na desobediência. E por causa disso Deus enviando os inimigos para oprimir o seu povo. Então veja que a tônica continua, mas lá em Josué ainda é a conquista e o papel importante da obediência nessa conquista. Enquanto que Juízes mostra o povo já na terra prometida e esse povo então na maioria das vezes desobedecendo e por causa disso sendo oprimidos pelos inimigos, né? Livro de Ruth, que é o livro que vem em seguida, não é? Ele ilustra o cuidado soberano de Deus para com pessoas agora individuais, enquanto que Josué e Juízes dão uma ênfase à nação, ao povo. Ruth então começa a falar do cuidado de Deus por pessoas individuais que queriam andar com Deus, queriam
servir a Deus e que viviam num tempo de apostasia, né? Um tempo em que as pessoas, de uma forma geral, elas se afastaram de Deus, né? Então, foi um tempo de crises, a crise econômica, a crise também governamental, e aí então é que surge essas importantes personagens como Noemi e Ruth, né? Do qual vai dar ensejo aí a descendência de Davi, né? Muito bem. Samuel, né? 1º e 2 Samuel, né? Esse importante livro que traça a história do início da monarquia em Israel, né? Samuel, ele foi um profeta e juiz de Israel no seu tempo. Ele liderou a nação na transição, né, do governo dos juízes para o governo da monarquia. Ele foi quem ungiu Saul, ele foi quem ungiu Davi, né? Nós sabemos bem dessa história. E os dois livros, portanto, eles contam as histórias dos tempos dos dois primeiros reis de Israel, que foi então Saul e foi Davi, né? Então, em meio à história do governo de Saul, nós já temos a narrativa apontando para Davi desde o início. Ele ainda rapaz, ele ainda jovem, né? E ele ouvindo os desafios de Deus para a vida dele, desde o confronto com o gigante Golias, lá no capítulo 17 de 1 Samuel, né? Então nós temos aí os aspectos relacionados a essa narrativa, né, da história de Israel no início da sua monarquia, né? O livro de Reis também, que é constituído de 2 livros, 1º e 2 Reis, eles nos contam a história da monarquia a partir de Salomão até a queda de Jerusalém, né? Eles contrastam então a obediência e a desobediência para ilustrar o resultado de um e de outro, né? Fez o que era mal perante o Senhor, falando sobre um determinado rei. Sobre outro rei, às vezes surgia, né? Embora era mais os reis que fizeram o que era mal, mas também fez o que era reto perante o Senhor, né? Então, essa é a tônica, né? São os elementos chaves do livro para descrever, então, essa monarquia a partir do reinado de Salomão, né? Então, nós podemos observar que até aí nós temos os livros, né? Que foram, né, que contam a história de Israel, de Salomão, até a queda de Jerusalém, né? Então, essa queda vai marcar um ponto histórico importante, né, de Israel, né? Então, a história de Josué até a queda de Jerusalém, nós temos o período pré-exílio, né? Porque ainda o povo não havia experimentado essa circunstância, os horrores do exílio. Aí depois nós temos os livros que vão contar a história do exílio dali em diante, né? Ou também chamado os livros do período pós-exílio, né? Então, Crônicas é o primeiro comentário das Escrituras e ressalta a obra de Deus em meio ao seu povo por meio da linhagem de Davi, né? Então, nesse aspecto, os leitores do exílio, que quando estavam lá, sabiam muito bem a história do colapso moral e espiritual da derrota da nação. Por que esse povo foi levado para o cativeiro? Eles entenderam, compreenderam através desses relatos, né, que Deus estava disciplinando e castigando o povo por causa da sua idolatria, né? Muito bem.